O Evandro, ele mora na minha cidade, conheço desde menorzinho, só que a gente nunca conversou. É um ótimo professor, ele está ensinando muito bem a gente. Ele tira todas as dúvidas, entendeu? Sabe conversar, sabe explicar muito bem. A didática do professor Evandro é muito boa, porque ele trabalha na área há muito tempo e ele sabe ensinar muito bem, porque ele tem experiência. No ramo da mecânica, a experiência é a melhor coisa que tem. O que ele ensina eu consigo aprender bastante, porque a didática dele é boa. Eu que não sei quase nada sobre carro, vim aqui para aprender, consegui aprender muito bem. Bom, o professor Evandro ele é bem atencioso, a aula dele é bem fácil de entender, eu diria. Tem bastante aula prática, bem, vamos dizer assim, bem dinâmico. Acredito eu que todos os alunos conseguem entender e ele tem uma boa maneira de dar aula. Estou fazendo aqui o curso com o professor Evandro, as aulas dele são boas, são umas aulas práticas, umas aulas muito boas, bem explicadas, entendeu? Dá para pegar legal. Para quem está começando agora, igual eu estou começando agora sobre motores, tá de parabéns o professor. O professor Evandro, ele me explica muito bem. Eu aprendi muita coisa com ele, assim, sabe? A forma de ele ensinar é muito boa, assim. O professor que a gente tem é um professor muito atencioso, ele tem uma dinâmica muito boa nas aulas. O que a gente tem dúvida, ele tem uma explicação bem... que a gente consegue entender bem, ele fala bem a língua dos alunos. Só tem que elogiar a dinâmica do professor para dar aula, muito boa. Então, estou aqui fazendo aula de elétrica com o meu professor Odair. Um professor muito prático, experiente. Estou gostando porque a gente acaba indo direto ao ponto aqui, né? Sem muita enrolação. Estou tendo aula com o professor Odair. Ele ensina muito bem, é um professor bem prestativo, já tem experiência na área. E a gente está montando um chicote aqui, ele está dando todo o apoio. Tive 4 aulas e já tô entendendo bem do assunto já. Eu tô tendo aula com o professor Aldair, acho ele incrível. Todas as explicações dele são boas. E a gente estava tendo a primeira aula na sala e depois viemos para a aula prática junto com a teórica. E até agora eu tô achando legal. Ele tira todas as dúvidas e se você não entendeu, ele volta para você entender. O professor Aldair, realmente ele é um professor ele entende muito do que está falando, né? E a gente consegue até aprender com mais facilidade, né? Devido à boa explicação que ele faz. O meu professor é Aldair, excelente professor, não tenho o que reclamar dele. Aprendi bastante com ele, estou aprendendo bastante. Estou tendo bastante aproveitamento nas aulas. O Fernando é um professor excelente, ele explica tudo, traz coisas do cotidiano da oficina pra gente, pra dar mais prática pra nós, né? Pra gente ter as manhas também. O professor Fernando, como eu disse, ele traz coisas do dia a dia da oficina que ele trabalha pra nós, e isso nos dá uma base maior do que fazer na oficina, né? O professor Fernando, eu gosto dele pelo conhecimento que ele tem, um cara que tem bastante conhecimento. E sabe transmitir esse conhecimento, não tem dificuldade na transmissão. Explica muito bem como faz, traz exemplos práticos do cotidiano dele. Então, é um professor que agrega muito conhecimento. Além do que ele já tem, o dia a dia dele, que ele traz pra gente, agrega muito. Não, o professor Fernando, ele é um bom professor, bom profissional, explica certinho pra gente e é sempre atencioso com os alunos, né, quer que a gente aprende direitinho, da forma certa, para quando a gente abrir uma oficina, fazer tudo corretamente. As aulas do professor Fernando são excelentes, bem explicadas, bem instruídas, entendeu? A gente só não aprende se não tiver interesse mesmo. Tem um diferencial didático, de explicação, de conhecimento, entendeu? A gente tem bastante facilidade de aprender. Hoje eu irei falar do professor Fernando, que é meu professor, que dá aula de sábado. É um professor magnífico, um professor que se importa com todos os alunos, de fácil aprendizado, vem aqui na oficina, mostra tudo detalhadamente, explica para todo mundo, faz questão que todo mundo aprenda, se importa com todo mundo. É um professor que está disposto a ensinar quantas vezes for preciso. É um professor sem igual. O professor Fernando é um professor excelente, de boa qualificação e que é um professor recomendado para todos. O meu professor James, ele dá uma boa aula para mim, estou aprendendo muito bem e agora está sendo muito mais prático do que teórico, né? Porque
Porque na prática é muito mais fácil do que na teoria, porque na teoria você só vai lá, explica pro pessoal. Na prática não, você explica, depois mostra como é que é, depois vai ficar mais fácil. Eu tenho 2 aulas que eu gostei muito, que foi da gente mexendo no carro dele, foi mexendo no som e agora foi mexendo na parte elétrica, que a gente tá mexendo agora no relé. Então, a aula do professor James é a que a gente está tendo agora, que é a parte de relé, instalação de câmera, alarmes, é algo que agrega bastante no currículo da gente. O professor David é um professor muito bom, explica muito bem, muita gente boa, brincalhão, sabe? Mesmo quando a aula tá chata, ele deixa a aula bem legal, muita gente boa, explica muito bem, um ótimo professor. Eu gostei bastante da aula de suspensão, muito bom, legal, muita coisa que eu não sabia, bastante conhecimento novo. O meu professor é o David, ele é gente boa, ele explica muito bem e ele também entende muito do assunto. Estou tendo aula com o David, ele é um bom professor, explica muito bem as partes técnicas, as partes teóricas, divide muito bem as aulas, fica a parte na sala, a parte na oficina, não é aquela aula chata que só na sala, nada de oficina, então acho bem legal, bem bacana. Eu gostei bastante das primeiras aulas mesmo, que ele deu uma boa introdução na parte de suspensão do carro, explicou muito bem, até para quem não entendia nada, acho que ficou bem claro. Nosso professor é o professor David, ele é bem... um bom profissional, ensina bem, explica bastante e o grupo, tudo que ele passa para nós, sempre todo o grupo conjunto sai sem dúvida daquilo que ele passa para a gente. O professor David, ele tem passado bastante aulas diferentes para nós, né? Agora estão na parte de metrologia e medição e ele é um professor bem focado nessa parte, ensinou bem. E a gente estamos bastante contentes com a parte de metrologia. Parte de paquímetro, micrômetro, súbito e o torquímetro também. A parte de aperto, né? Meu professor é o David, né? Pra falar dele assim, o cara, ele é um cara espetacular, né? Ele trabalha na Mercedes, na Alemanha, né? Ele viaja direto para a Alemanha, então ele tem muita experiência com veículos grandes também, né? Pesados, e a aula com ele tem sido muito boa pra gente, porque é um cara que ele traz muita matéria, assim, muita experiência pessoal para dentro do curso, né? E mostra pra gente também que, assim, que é a partir daqui que a gente vai conseguir talvez chegar até mesmo a um nível igual ao dele, né? De sair do país e tudo, para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Ele é um cara muito bom de didática, né? Tudo que a gente tem dúvida para perguntar assim, ele responde com propriedade, porque tem muito conhecimento, né? E é um cara excepcional, né? Ele é um professor muito bom e eu acho que a gente a minha turma, pelo menos, acho que teve sorte de pegar um professor igual a ele. Eu vou falar do meu professor, do João, 100% bom, ele explica tudo certinho, você não entendeu, ele vai, explica de novo, passa a aula de novo. Então, realmente, se você se interessar, você consegue aprender e vai sair daqui um profissional, porque os professores são bons. Aliás, eles trabalham não somente a parte profissional da pessoa, capacita a pessoa também para fazer o seu melhor na área. Em termos de não querer passar a perna em ninguém, sempre eles estão falando sobre isso. Então isso eu gostei bastante e estão de parabéns. Eu sou aluno aqui do curso de mecânica automotiva da classe do João. E tem um professor que, não sei das outras classes, mas da minha não é puxando saco não, ele entende bastante. Tem uma ampla experiência aí na Toyota, o João, né? E pode colar aí que a dúvida que vocês tiverem, ele tira.